Antes de mais, eu gostaria de me apresentar. Eh, Ouvi alguma voz estranha? Ah, ok. Sou docente da Escola Superior Pedagógica do Bengo, sou Vitor Morales e serei o moderador, então, desse painel até ao final. Portanto, não tenho o currículo da professora, poderia fazer primeiro a apresentação, para posteriormente passarmos para a exposição do nosso tema que está relacionado com o pensamento sobre a tradução de Libras e língua portuguesa em um ambiente de formação para o acesso ao ensino superior para os alunos surdos, não é? Um tema muito interessante, porque fala de acesso às pessoas com deficiência, e fala de Libras, né, que é a língua, a língua brasileira de sinais. É realmente um tema que criou muita curiosidade e estamos muito expectantes para essa exposição da professora. Portanto, gostaria que a professora fizesse uma breve apresentação de si mesma e, posteriormente, passarmos então para a nossa abordagem do tema. Temos uma hora à frente e a professora tem tempo suficiente para nos esclarecer sobre esse pensamento da tradução. Tá Professora, tem certo. toda a palavra, o tempo é seu, professora, e vai. Obrigada, muito obrigada, professor Vitor Morales, né? Uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Cláudia Regina Vieira, eu sou professora atualmente na Universidade Federal do ABC, a UFABC, e vou falar brevemente um pouquinho da minha formação para estar falando com vocês sobre essa temática aqui hoje, né? Então, eu sou pedagoga de formação, eu tenho uma graduação em pedagogia, sou assim, tenho essa cultura assim, bonitinha, porque eu sou bonitinha. Mas já tenho uma vasta experiência, minha formação em pedagogia com habilitação em deficiência da audiocomunicação. E essa é uma formação que aqui no Brasil a gente já não tem mais na graduação. Já faz um tempo em que a graduação não dá mais essa habilitação. Essa habilitação foi tirada da graduação e colocada como pós-graduação. Mas eu ainda sou uma das pessoas que tiveram a oportunidade de fazer essa formação para deficiente da audiocomunicação, que era especificamente um trabalho com pessoas surdas, né? Ou com deficiência auditiva. Acho que eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dessas nomenclaturas. Além disso, eu tenho uma outra formação que foi bem mais tarde, mais para frente, né? Eu me formei em 2000 como pedagoga e em 2011 eu me formo novamente na graduação como tradutora e intérprete de Libras, né? Num curso que foi pensado pela Universidade Federal de Santa Catarina, depois de um decreto que a gente teve aqui em São Paulo, aqui no Brasil, para a língua de sinais, né? Então, eu sou bacharela, né, em tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa. Além das duas graduações, eu tenho um mestrado na área de educação e doutorado também na área de educação, os dois com ênfase na educação de surdos. Do meu mestrado, a gente tem uma publicação, eu acabei fazendo uma publicação da minha dissertação em formato de livro, e a tese a gente está ainda estudando para verificar essa possibilidade, porque eu sempre, como eu sou, né, também professora, e fui professora da rede pública de ensino, né, eu acredito e sempre penso que tudo que a gente vai produzindo de pesquisa, a gente precisa fazer com que ela retorne para a base, né? A gente faz discussões muito amplas e muito grandes no âmbito da formação universitária, mas a formação de base acaba ficando negligenciada, porque a gente usa, né, o espaço da escola para fazer as nossas pesquisas, para colher os nossos dados, e muitas vezes a gente não consegue retornar para a escola. Então, a minha ideia é que a gente consiga traduzir, né, ou fazer essa fazer essa
que a gente consiga, né, mudar essa tese, né, para um material que seja possível que os professores tenham acesso. E é nessa condição, né, é dessa forma que eu chego aqui para conversar um pouco com vocês a respeito disso. E é para conversar a respeito de como, né, a gente pensa a tradução e a interpretação de língua de sinais, né? Como é que a gente pensa na tradução e interpretação da língua de sinais para a língua portuguesa, ao ponto que, posto que, né, a gente tem duas línguas envolvidas nesse processo e uma comunidade inteira, quer dizer, as pessoas surdas, elas precisam ter direito, elas têm garantidos na nossa Constituição direito à educação, mas elas precisam ter acesso, né, a essa educação. Como é que esse acesso se dá? Como é que eles conseguem ter, como é que eles conseguem, né, chegar nesse momento e nesse acesso? Então, é por isso que eu propus esse Pensando sobre a Tradução, porque a gente está falando de duas línguas, e eu dei uma pesquisada, né, também, pensando aí um pouquinho com vocês na língua de sinais de Angola, que é isso, né? O que a gente tem? A gente tem, tanto no Brasil quanto em qualquer parte do mundo, duas línguas. A língua de sinais oficial do país, né, a língua de sinais que é usada no país, e a língua oral usada no país, né? Então, se a gente tem essas duas línguas envolvidas no processo, como é que se dá a educação e aquisição, né, dos conhecimentos para as pessoas surdas? Eu preparei um PowerPoint, eu vou apresentar ele rapidamente, eu vou fazer uma apresentação junto, mas eu já vou dizendo para vocês que eu com PowerPoint sou assim. Eu faço PowerPoint, acho o PowerPoint uma coisa super legal da gente fazer, porque ele guia, né, ele guia bastante aquilo que a gente quer, mas às vezes eu vou falar alguma coisa e vou voltar lá no PowerPoint, eu vou e volto porque eu acho que é um exercício que é importante. E aí, o que eu quero dizer, né, quando eu falo de pensando sobre a tradução? Libras, que é a língua brasileira de sinais, língua portuguesa, em um ambiente de formação para acesso ao ensino superior para o aluno surdo. Eu estou dizendo isso porque durante muitos anos, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem, e aí, assim, tanto no Brasil quanto alguns países da América Latina, né, Equador, Venezuela, a própria Argentina, né, alguns países da América Latina e alguns países europeus também, né, e eu tive uma experiência há alguns anos atrás, em 2015 eu estive em Moçambique e pude verificar que isso ocorre também em Moçambique, né? A gente tem a língua de sinais sendo uma língua mais tentando ganhar uma certa visibilidade, tentando chegar, né, num lugar, né, e competindo com as outras com a língua oral. Quer dizer, durante todo o nosso processo educacional é pensado para que as pessoas, né, que o acesso, na verdade, esse acesso é feito através de um modelo educacional. E esse modelo educacional não é um modelo que inclui, não é um modelo que traz conceitos e concepções de língua de sinais. E para a gente é muito importante pensar nisso, e que são duas línguas, e que é importante a gente pensar que são duas línguas, porque, por exemplo, em língua de sinais a gente tem esse sinal aqui, né? Se eu faço isso aqui, muitas vezes a gente vai fazer uma leitura de que isso é casa, né? E o mais normal que as pessoas possam pensar é que isso seja casa. Mas em determinados momentos, em determinados textos, em determinados contextos, isso pode significar abrigo, isso pode significar lar. Aí você fala assim, mas são sinônimos de casa? Depende do contexto que eu tenho. E durante muito tempo isso foi muito negligenciado para as pessoas surdas, né? Então, elas não tinham essa consciência dessa abertura, elas não tinham essa possibilidade desse acesso. A gente a gente o tempo todo, né, é bombardeado por informações.
porque nós somos pessoas que escutam, né? Então, a gente tá sujeito às informações que vêm do outro, que vem da TV, que vem do rádio, que vem da rua. A gente está exposto a todas essas informações e as pessoas surdas, elas não têm essa exposição. E durante muito tempo elas tiveram negligenciado, inclusive, o seu processo inicial na língua, que é a língua de conforto delas, que é a língua de sinais. E por isso, né, agora na universidade, na UFABC, eu acabei entrando como colaboradora e hoje sou coordenadora, né, dessa porção que é um curso preparatório para o ensino superior. Então, a gente tem um curso preparatório para o ensino superior que abarca todos uma série de estudantes. A gente dá prioridade para os estudantes de baixa renda que não têm a possibilidade de fazer um cursinho pré-vestibular. Então, a universidade abre gratuitamente, desde 2010, um cursinho, uma escola preparatória. E desde 2016, desde 2017, eu faço parte da coordenação desse cursinho, dessa escola preparatória, que abriga não só esses estudantes com baixa renda ou vulneráveis, mas também tem uma reserva de vagas para surdos. Só para a gente fazer uma propagandinha do curso, né? A gente tem reserva de vagas para surdos, a gente tem reserva de vagas para estudantes em situação de refúgio, né? Então a gente também tem reserva de vagas para refugiados e para as pessoas transgêneras, né? Porque são as pessoas que geralmente são as pessoas que são negligenciadas no processo educacional. Então, a gente abre a possibilidade dessas pessoas terem, né, a possibilidade de frequentar aí um curso preparatório. Então, nesse meu primeiro slide que está aqui, né, eu trago a nossa temática, trago aqui meu e-mail, depois eu deixo ele compartilhado aqui, porque qualquer eventualidade, se vocês quiserem entrar em contato, eu estou totalmente à disposição. E, então, meu objetivo é trazer aqui uma reflexão dessas negociações que são realizadas entre os professores e intérpretes, e os intérpretes aqui sempre trabalham em duplas, e essas duplas são para quê? Porque no curso de formação, inclusive, né, a gente aprende muito isso, não é que enquanto o intérprete está lá na função de interpretar o outro, está descansando, mas é porque existe um trabalho que tem que ser de apoio, né? Uma hora uma pessoa escuta algo, ou o professor fala alguma coisa que você precisa de soletração. Então, você precisa desse outro atento, né, para te ajudar nesse processo. É um processo de apoio mútuo, né? E que uma hora a gente fala que esse intérprete está no turno, e a outra hora esse intérprete está no apoio, né? Então, é turno e apoio. Então, é sempre esse trabalho feito em duplas, né? Na condução do processo tradutório das aulas e, consequentemente, de simulados que são todos produzidos na língua de sinais. O espaço que foi estudado e que eu trago aqui para vocês um pouquinho dessa reflexão para falar sobre o que eu vou falar é o da Escola Preparatória da UFABC, a EPUFABC, e é um projeto da Universidade Federal da ABC que atende a comunidade com o intuito de preparar os alunos para os processos seletivos ao acesso ao ensino superior. Então, é exatamente o que eu estava falando para vocês, né? Essa minha pesquisa, ela se dá dentro desse ambiente, mas ela também não é uma pesquisa totalmente restrita a esse ambiente, uma vez que eu conto para vocês, né, que trabalhei como professora na escola pública, trabalhei como tradutor e intérprete em algumas esferas. Então, eu sei o que é que os meus pares precisam e querem, né, tanto na escola quanto nos espaços em que a gente está falando de interpretação e tradução. E aí, quando eu faço o convite para a gente pensar nessa tradução Libras língua portuguesa, para o acesso ao ensino superior, o que eu estou dizendo? Que tem alguns conceitos que são extremamente importantes e que, porque esses nossos estudantes surdos não tiveram um acesso anterior, pode ser que eles tenham alguns conceitos que sejam conceitos que vão fazer falta no ensino superior. Porque a gente está falando no ensino superior, a gente está falando de um espaço em que os textos são mais densos, em que a gente precisa fazer mais leituras e que a gente precisa ter alguns pré-requisitos para acompanhar
as atividades, né? Então, acompanhar as atividades do ensino superior, ela exige, né? Ela exige pré-requisitos que são extremamente importantes. E aí que eu chamo a atenção, eu vou fazendo assim, tá, gente? Vou aproximando e desaproximando um pouco da tela para vocês poderem enxergar algumas coisas que eu quero fazer em língua de sinais especificamente. Quando a gente fala, né, dessa questão da tradução, quando você pega, se a gente pegar um texto, né, especificamente um texto, e colocar, né, sinal, palavra, quer dizer, aqui tem o português e aqui eu vou falar sobre a língua de sinais. Cada uma dessas palavras que compõem esse texto tem um sinal correspondente? Não. Né? Não tem. Por que não tem? Porque a língua de sinais é pobre? Não. A língua de sinais não é pobre. A língua de sinais é complexa. Só que ela tem uma estrutura que é diferente da língua portuguesa. A nossa língua portuguesa é uma língua que se dá, né, de uma forma oral auditiva. Então, a gente escuta, a gente fala, né? A língua de sinais é uma língua que a gente chama de língua espaço-visual. O que acontece com essa língua? A gente vê, essa língua a gente vê, né? É uma língua que a gente vê e ela é produzida espacialmente. Então, quando eu vou dizer uma coisa como, por exemplo, aqui em português, qual é o seu nome? A gente tem uma estrutura para dizer isso, qual é o seu nome. Então, a gente tem um pronome interrogativo, a gente tem o pronome possessivo, né? Qual é o seu nome? A gente tem um verbo, a gente tem uma organização de como é que essa língua se dá, como é que essa frase, como é que a gente monta essa frase para dizer isso. Em língua brasileira de sinais, se eu vou perguntar o nome de uma pessoa, eu vou fazer. E aí você vai dizer assim, só isso, isso aqui, né, mais isso aqui, tem uma outra maneira de a gente pensar essa estrutura. Então, isso aqui não é só um sinal de eu dizer o nome. Isso aqui o nome, eu vou dizer que meu nome é esse aqui. Se eu for perguntar o seu nome, eu tenho que direcionar para quem que eu estou perguntando. Então, eu tenho que ter a expressão de quem está fazendo a pergunta. Então, não é um recorte e cola de uma língua para outra, né? Não é um recorte e cola de uma língua para outra. É respeitar a estrutura de uma língua e respeitar a estrutura da outra língua. É dizer coisas, é dizer o que está sendo dito aqui nessa outra língua. Então, é um processo praticamente sempre de tradução e no momento da aula ele é um processo de tradução mais interpretação. Porque eu preciso dizer isso aqui, eu preciso expressar isso aqui. Então, eu conheço língua de sinais, eu sei língua de sinais. Saber língua de sinais é suficiente para traduzir? Não. Saber língua de sinais é suficiente para eu pegar esse conceito que está sendo passado para um estudante que está tentando entrar no ensino, que está tentando entrar no ensino superior, né? É só eu saber qual é o sinal correspondente disso? Não. Eu preciso saber qual é a estrutura. E mais do que isso, eu preciso saber o que é que está sendo dito nesse texto aqui, que é o texto alvo, o texto fonte. Não adianta eu saber língua de sinais e eu não saber matemática, por exemplo, numa aula de matemática. Porque como é que eu vou traduzir a matemática se eu não sei o conceito da matemática? Como é que eu vou construir isso espacialmente se eu não conheço os detalhes daquilo que ele está falando? Não basta eu fazer uma correspondência. E é esse o processo que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar. Que não basta saber um sinal. Você tem que entender dessa língua que você fala, que é a língua fonte, e dessa língua que você quer saber, que é a língua alvo. Você tem que saber sobre as duas línguas, a estrutura das duas línguas. E, sobretudo, você tem que saber do que é que está sendo falado. Né? Eu costumo dizer que eu sou uma professora totalmente de humanas. Eu costumo dizer não, né? Eu sou uma professora da área de humanas. Como eu disse para vocês, a minha formação é uma formação como pedagoga, né? E como tradutora e intérprete de Libras. E isso, né? Com essa formação, o que eu tenho?
com essa formação eu não tenho um conhecimento aprofundado e tão específico das ciências exatas. Eu posso assumir, e aí, né, a gente sempre diz isso, eu posso assumir as aulas de matemática, né, eu posso assumir todas as aulas de matemática interpretando, se eu não tiver o contato, né, o contato da pessoa, né, desse professor, se eu não tiver uma parceria com esse professor, se eu não tiver o entendimento do que é que ele quer me dizer, eu não consigo interpretar, né, matemática, porque não basta eu fazer o final 2 mais 2 é igual a 4. Eu preciso que o meu estudante entenda o que é isso aqui, o que significa soma. Somar é o quê? Né? É eu pegar esse 2 mais 2, eu tenho 2 mais 2, 3, 4. Olha, né? Entender como é que funciona aqui, né, nessa língua oral, e depois como é que vai funcionar nessa língua de sinais. Então, eu preciso saber, né, esses dois aspectos e preciso ter conhecimento de conceito. E eu preciso ter um conhecimento de conceito exatamente para não embaralhar a cabeça do meu estudante. Porque se eu não sei explicar um conceito, como é que eu vou explicar para ele funcionamentos? Então, eu costumo dizer, né? Se eu não sei o que significa, por exemplo, um conceito básico, né? Que é graduação. Eu não sei explicar para ele o que é uma graduação. Então, eu vou fazer graduação. Se eu fizer só isso, né? Que é o alfabeto datilológico, que não é língua de sinais, isso não é língua de sinais, isso é componente, isso faz parte da língua de sinais, mas isso não é língua de sinais, porque você não faz uma comunicação com uma pessoa dizendo, né? Oi, tudo bem com você? Você não faz isso, né? Então, isso aqui não é língua de sinais. Quando você faz a datilologia e você não explicita isso na língua, você não mostra esse conceito na língua, ele não vai conseguir gravar isso aqui, só que não vai ter significado, porque vai ser um amontoado de letras, ok? Deixa eu voltar lá um pouquinho para o meu PowerPoint, só para não me perder. Então, já contei para vocês, né, como que funciona o projeto. É um projeto que já tem um tempo que a gente tem lá na UFABC, a gente tem intérprete, né, e o nosso foco é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, porque a gente tem esperanças de que esses estudantes disputem, né, no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada que a gente já tem aqui, vagas no Enem. Então, aqui tem um recorte, aqui a gente tem um intérprete e uma professora dando uma aula de química, né? Então, ela é uma língua espaço-visual, né? A gente está falando que a língua de sinais é uma língua espaço-visual. Ela dá direito para as pessoas, a língua de sinais, ela dá direito às pessoas surdas para elas fazerem, né? Para elas terem o conhecimento na língua, e esse conhecimento na língua faz com que a gente não facilite as aulas, né? Então, a gente não vai facilitar o conteúdo para o surdo aprender. A gente vai dar o conteúdo de forma que eles tenham condições de acompanhar junto com os estudantes ouvintes, porque a escola preparatória não tem um espaço só para surdos. Eles estão juntos com os estudantes ouvintes, né? Então, quando eu mostro para vocês essa foto, o que a gente tem? A gente tem um intérprete na frente, destaque, a professora, a lousa, né? Então, você tem todo esse universo, por quê? Esse intérprete está no turno do discurso, né? Então, é ele quem está fazendo a interpretação, mas a gente tem lá, junto com o pessoal da sala, numa posição em que ele consiga enxergar toda a sala, um intérprete de apoio. Porque o intérprete de apoio está aqui, olhando para como é que os surdos estão dentro da sala de aula, posicionados dentro da sala de aula, se eles conseguem acompanhar o que o intérprete do turno está dizendo e ative a tá. E também, assim,
E além da gente conseguir, né, fazer que eles estão aqui, né, o intérprete no turno, a professora, a lousa. Então, a gente tem toda uma organização que é para dar conta, né, de saber se esses estudantes estão entendendo, se esses estudantes estão participando, como é que eles participam, e dar a possibilidade para eles, inclusive, de fazer perguntas, né? Então, aqui na UFABC, a gente fala que isso acontece no modelo que a gente chama de inclusivo, porque os surdos e os ouvintes estão na mesma sala, todas as atividades são intermediadas pelo intérprete e eles precisam refletir sobre as concepções e traduções e os desafios que são impostos pela língua, né? Não é apenas, não só no sentido de qual sinal, qual organização, mas o de aquisição dos conceitos, né? Essa construção de sentido, ela vai estar sempre sendo mediada. Então, como é que a gente vai construindo esses conceitos dentro desse espaço, fazendo uma parceria, professor, tradutor, intérprete, aluno surdo, né? Então, a gente está acostumado com essa parceria, né? Professor-aluno, professor colaborador. Neste caso, a gente tem uma triangulação, que é professor, aluno, intérprete, professor, né? Então, e é professor-aluno, né? Professor-aluno surdo, professor, intérprete. Por que eu estou dizendo professor-aluno surdo? Porque esse intérprete, ele não é o professor do aluno, né? Esse intérprete, ele é o mediador entre línguas, e isso precisa estar muito bem definido. Só para vocês, né, só para dar uma ilustração, eu vou dar um exemplo. Numa aula de biologia, estava sendo trabalhado pelo professor um conceito que era biogênese. E no momento da interpretação, não tinha um sinal para esse termo, né? E aí, para conseguir fazer entender, né, que esse era o exemplo que estava sendo colocado, foi feito um sinal que indicava, igual está escrito aqui embaixo: larva surge da carne, pousa na mosca, bota o ovo e voa, né? Então, esse era o sinal que estava colocado para a biogênese, né? E na interpretação do slide, o conceito de biogênese acabou ficando misturado com o conceito de experimento. E no momento que aconteceu a interação entre estudante surdo, o intérprete de Libras e o professor, ficou muito evidente que os estudantes tinham ficado com a imagem. Essa imagem, né, do que significava o estudo, né? Eu vou só dar uma pausadinha aqui para eu poder enxergar vocês, senão eu não vejo vocês. Daqui a pouco eu volto ao PowerPoint. Eu vou só dar uma paradinha aqui só para... Né? Essa imagem aqui é do experimento. Mas, necessariamente, biogênese não significa o que está no experimento. Biogênese é outra coisa, é um outro sentido, né? É vida, né? É início da vida, é vida que brota da vida. Tanto que a gente tem dois conceitos, né? Então, a gente tem o conceito de biogênese e um conceito que é a biogênese, né? Então, assim, quando a gente fala de biogênese e abiogênese, né, sinal de Libras, sinal na Libras, a gente vai ter um sinal, e aí foi exatamente, né, por isso que eu estou falando para que a gente precisa refletir sobre esse movimento tradutório, porque esse é um conceito importante. É um conceito muito importante quando vai se trabalhar com biologia, né? É um conceito importantíssimo. Só que também é um conceito que precisa estar muito definido, porque no momento em que isso cai numa prova de um Enem, no momento em que isso acontece num vestibular, o que é que a gente tem?
Se a gente não tem esse conceito muito trabalhado por esses estudantes, interpretado e entendido por esses estudantes, eles não vão conseguir captar. E o que eles captaram? Com esse sinal, né? Eles captaram o quê? Com esse sinal, eles captaram o estudo, mas não o conceito, que é vida que brota da vida. Então, no momento da discussão, todo mundo foi lá discutir, e o professor percebeu que o que os alunos todos tinham entendido era o conceito do experimento, da experiência, eles tinham visto as figuras, eles tinham interpretado as imagens, eles não tinham entendido o que era um conceito de biogênese. Eles sentaram, professor, aluno, intérprete, todo mundo para conversar, para refazer a aula, para reentender a aula. Então, isso no momento de monitoria, que é o que a gente chama de monitoria, no momento mais particular, depois dessa aula, e depois que na atividade de avaliação ficou nítido de que eles não tinham interpretado da forma correta o conceito por conta do sinal que foi feito, eles começaram a debater, e o que eles fizeram? Qual é o conceito, então? É vida que brota da vida. Esse, para nós, é o sinal de vida. Então, eles colocaram esse sinal aqui, ó, que é a vida que vai brotar da vida. Se esse aqui é vida, isso aqui é a vida que brota. Na nossa aula, no momento da tradução, para que ficasse entendido o conceito, esse sinal ficou o sinal do experimento, porque é isso, né? Você deixa lá as carnes, você deixa destampada, vem a mosca, bota, sobe, aqui a gente tem o ovo. Então, esse era o experimento e esse era o sinal do conceito. Do final do conceito, a gente conseguiu, inclusive, tirar a abiogênese, que é onde não tem vida e brota a vida. Então, isso aqui é a língua de sinais em movimento. É a língua de sinais acontecendo. Não é só o sinal. Mas lá no dicionário e no glossário X, a gente já tem um sinal para. Gente, a gente todos os dias fala palavras novas, a gente todos os dias contextualiza e conceitualiza palavras. Então, quando a gente vai dizer algo, às vezes a gente diz algo que tradicionalmente pode ter um significado, mas naquele momento específico, para aquilo que a gente está querendo dizer em determinado momento, não cabe, né? Então, a gente vai dando significados novos para as palavras. E isso está na base, né, na base teórica das minhas pesquisas, que é o que o Bakhtin diz, né? Bakhtin vai dizer o seguinte, que a língua é esse processo, que a língua é esse acontecimento, que a língua não é algo estanque, que a língua é algo que muda, porque tem gente que fala, que a língua é algo que está sempre em transição, porque as pessoas estão sempre negociando os conceitos, as pessoas estão sempre negociando as palavras, os entendimentos. Então, o que eu gostaria, né, de refletir? Por que eu estou dizendo que é importante que a gente reflita sobre essa condição, né? O que é traduzir num ambiente de formação? O que é tradução de uma língua para outra? Como é que a gente faz para traduzir, né? A língua portuguesa, a língua de sinais, como é que a gente faz para trabalhar com traduções? E aí, só porque meu tempo também já está quase no finalzinho, eu queria dar um exemplo para vocês de como é que a gente se organiza lá na EP. Lembra que no começo eu falei para vocês que na EP UFABC a gente traduz as aulas, mas a gente também traduz outros materiais, né? E os outros materiais que a gente traduz são os materiais, porque assim, ao mesmo tempo que a gente fala, né, que é extremamente importante que o nosso estudante ele saiba, né, e ele tenha o conhecimento dos conceitos e participe das atividades nas aulas,
ele também precisa ter tudo isso no momento da avaliação. Então, a nossa avaliação é uma avaliação que também acontece com os estudantes ouvintes, com as provas impressas, e com os estudantes surdos, com as provas impressas, mais uma prova que é totalmente pensada e traduzida pela equipe de intérpretes que a gente tem na universidade. E que seria essa talvez a melhor maneira da gente pensar em como é que dá acesso para essas pessoas, inclusive para esse momento avaliativo. Então, aqui, olha, não sei se vocês conseguem me ver. Vocês conseguem ver o vídeo? Sim, estamos a ver. O vídeo não, está parado. Eu Só vou a aumentar imagem. aqui. Eu vou aumentar aqui só porque eu queria ter certeza que vocês estavam vendo. Então, esse aqui é um modelo do que vai acontecendo com as nossas perguntas, né? Então, aqui tinha um texto da prova impressa, e os surdos tinham o mesmo texto dessa prova impressa, né, na prova impressa e na tradução em língua de sinais. A nossa equipe, né, de intérprete, e que é o que eu acredito que a gente precisa fazer, elas olham para as questões, elas traduzem, elas estudam essas questões, eles traduzem essas questões, a gente faz organiza essa prova, né? E aí os estudantes surdos têm a possibilidade de ter a avaliação tanto em língua portuguesa, que é a L2, né? Então, em língua portuguesa, ela vai aparecer ali na prova escrita, no texto escrito, e ela tem em língua de sinais, porque aí ela pode, né, acessar o que está escrito, verificar se combina com o que está sendo traduzido, olhar a tradução e só olhar para as respostas, né? Então, a gente tem essa abordagem, né? A gente trabalha dessa maneira, né? Porque a gente pensa que é super importante que ele não tenha só acesso às aulas traduzidas, mas que eles também possam testar esses conhecimentos e que os professores, né, do cursinho possam entender se esses alunos estão, de fato, acompanhando o processo ou se eles não estão acompanhando o processo, né? A partir do resultado que eles apresentam nessa atividade avaliativa, a gente entende, né, se o que foi trabalhado, né, se foi trabalhado de forma a permitir que esses estudantes tenham acesso. E a gente teve resultados muito positivos, né? Como eu disse para vocês, eu comecei na EPUSDC em 2017, finalzinho, mas como coordenação em 2018, e em 2019 a gente teve um surdo, que é egresso da EPUSDC, entrando via SISU na Universidade Federal do ABC. Né? Hoje a gente tem 2 surdos na graduação e um surdo na pós-graduação, 30 surdos num curso de extensão, né? E mais 15 surdos dentro da EPUSDC, que todos os anos abrem essas reservas de vagas para 15 surdos. Então, a nossa ideia é fazer com que esses surdos quebrem esse paradigma de que eles não podem ou que eles não conseguem, a partir do momento em que a gente diz, ele tem possibilidade, a gente precisa dar acessibilidade. E essa acessibilidade só é dada se a gente entende que a língua de sinais e a língua oral do país, e aí aqui eu estou falando par Libras, língua portuguesa, mas eu acredito que vocês também possam falar isso a respeito da língua de sinais de Angola com a língua oficial do país, que aí, no caso, também é a língua portuguesa, né? Como é que vocês entendem como essas línguas se comportam? E como é que a gente vai dar acesso aos conhecimentos de fato para esses estudantes, né?
Aqui no Brasil, depois de uma intensa luta aí da comunidade, inclusive, né? A gente teve a possibilidade de ter videoprovas, né, do Enem em Libras, e é nesse modelo que a gente se inspira, né, para fazer o nosso trabalho, né, para fazer o trabalho que a gente faz e que eu mostrei para vocês agora mesmo da tradução da nossa prova. Porque a nossa prova, por exemplo, eu vou colocar aqui uma questão para vocês, ó, tá vendo? Esse aqui, que vocês estão vendo agora, ele é a prova que os estudantes têm do INEP, a videoprova em Libras, né, que o estudante tem para fazer o INEP. No início, a gente não tinha nem esses menus aqui que eu estou mostrando para vocês, né? E aqui tem as alternativas para ele colocar qualquer certa, qualquer errada. Ele pode fazer isso numa velocidade mais lenta, normal ou mais acelerada, então ele pode assistir essa questão da velocidade que ele achar melhor, né? E aí a gente tem a questão em si. Eu vou colocar a questão 7, que é uma questão que aparece aqui, leitura, tá vendo? Tem um texto, né, que ela fala que as palavras têm poder, e aí tem toda a tradução, pensar nessa tradução na língua de sinais. E podem prestar atenção que, por mais que pareça que às vezes tá tudo sinal, palavra, a gente tem toda a composição da língua de sinais envolvida aí nesse processo, que né, expressão, que é pensar nessa questão do espaço, né? A expressão, a espacialização, tudo aquilo que compõe a língua de sinais está dentro dessa leitura, né? Muito embora a gente tenha o texto do lado, para o estudante surdo, é muito importante que ele tenha essa língua de sinais acontecendo, né? Que ele veja, porque essas informações, elas fazem mais sentido, né? Ele consegue, de fato, entender qual que é, né? Qual que é a informação, o que se pede, o que esse texto de verdade diz, né? E aí você fala assim, mas ela está interpretando o texto? Não, ela está disponibilizando esse texto nessa língua que é espaço visual, porque a gente tem esse texto disponível na língua escrita, né? E aí ela só está disponibilizando esse mesmo texto em língua de sinais. Então, o que ela faz aqui é uma tradução, né, deste texto para a língua de sinais. Então, aqui ela está na última página, né, na última partezinha aí do texto, falando o 0800 do Ministério Público, né, de Pernambuco. E aí acaba, e aí a gente tem, por exemplo, a pergunta, né? De acordo com o que está escrito no texto, qual é a responsabilidade do Ministério Público, né? Então, ela vai dizer que tem 5 alternativas e que precisa escolher uma. E aí ela vai dar essas alternativas em língua de sinais, que são as mesmas alternativas que estão disponíveis na prova escrita, que é lá, né? Na verdade, o estudante surdo aqui no Brasil, ele tem a possibilidade de ter essa prova em Libras, mas as respostas precisam ser dadas no caderno de resposta, de forma na escolha, né, na escolha escrita. Bom, gente, eu acho que... Deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu PowerPoint. Das considerações... Oi, professora. Oi? Estou a ter problemas aqui de ouvir a professora, não sei se já eu tô ouvindo, terminou, professora. Oi? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Vamos tentar ver aqui. Vocês me ouvem? Não me ouvem? Professora,
Está nos ouvindo? Eu estou ouvindo vocês. Vocês não estão me ouvindo mais? Deixa eu até olhar minhas configurações aqui. As minhas configurações estão... Vocês me ouvem? Estamos a ouvi-la. Ah, então ok. Não, só encerrando um pouco mesmo, dizer que a língua portuguesa e a língua Timai são duas línguas diferentes. Então, professora, eu não consigo ouvir a professora. Não? A professora está me ouvindo? Ok, professora, muito obrigado pela exposição. Realmente é um trabalho relevante, primeiro por se tratar de pessoas com deficiência auditiva, pessoas que são muito excluídas porque nós, os ouvintes, temos dificuldades tremendas em interpretar o que eles expõem. E muitas vezes pensamos que as dificuldades estão com eles, enquanto que estão conosco. Professora, ouvimos atentamente a explanação e levantou muitas questões que merecem ser refletidas, professora. E ficamos aqui com algumas inquietações e gostaria de perguntar, professora, como é que é tratada a questão da afetividade com as pessoas com deficiência auditiva, questões relacionadas à afetividade, sexualidade, e por outra, como encara a formação de professores para intérpretes da língua de sinais, uma vez que para traduzir que um professor diz, é necessário que tenha também conhecimento didático, senão a interpretação pode ser feita de uma maneira diferente daquilo que é a ideia do professor principal, já que o intérprete é o mediador entre o estudante com deficiência auditiva e o professor. Professora, como é que vejo essas questões? E também por outra, uma questão que ficou aqui muito aguçada é a questão da inclusão. Como é que é? Esse trabalho, doutora, é desenvolvido em todas as instituições aí no Brasil ou ainda é só na instituição onde a professora trabalha? Porque é desafiador, é cansativo, mas os resultados são de inestimável valor, doutora. Então, ainda temos tempo para refletir essas questões que ficaram aqui. Esse é um dos melhores momentos, né? Acho que o momento mais legal. Você consegue me ouvir? Professor, eu estou a ouvir, mas com algumas falhas. Mas, professora, vamos avançar. Na medida que a professora vai falando, eu vou aqui tentar ajustar os Não, microfones. porque qualquer tá certo. São questões extremamente importantes, importantíssimas as que você coloca, né? E eu sempre digo que é o seguinte: a gente precisa, em primeiro lugar, para fazer todo e qualquer tipo de inclusão ou todo e qualquer tipo de aconselhamento, né? Seja da ordem afetiva, de sexualidade, que é saber a língua em que essa pessoa se comunica. Então, eu tive já muitos ex-alunos que me procuram para fazer determinadas perguntas, que são perguntas básicas. Então, por isso que eu estou dizendo, quando a gente fala de construção de conceito, não adianta a gente dar só um sinal para a pessoa. Esse sinal não dá conta do conceito. O conceito é muito maior do que isso. Então, eu já tive aluno que disse assim: olha, professora, aconteceu isso e eu e o meu namorado, a gente fez sexo. Só que a gente fez assim. Num primeiro momento, a gente usou camisinha e depois a gente não usou, porque a gente já tinha usado uma vez. Então, eu não posso ficar grávida, né? Porque se o meu óvulo tivesse que ser fecundado, foi da primeira vez que foi com camisinha. Não, né? O corpo humano não funciona assim. Você precisa ter informações sobre como é que funciona o corpo humano e a reprodução. Então, como é que você consegue dizer essas coisas? É na língua que essa pessoa usa, é na língua que ela sabe. Eu já tive estudante que diz assim: briguei com a minha esposa, rasguei a certidão de casamento, então agora estou divorciado. E aí você diz assim:
Se fosse algo tão simples assim, a gente não precisava de tantas instituições para organizar coisas. Não basta você rasgar. Você rasgou, o que vai acontecer? Você vai ter que tirar uma segunda via e agora, essa segunda via, você vai ter que pagar por ela. Dissolver um casamento não é rasgar uma certidão de casamento. Então, como é que você diz isso? Você diz isso em língua de sinais. Você diz isso na língua que essa pessoa usa. E se você diz isso nessa língua, ela vai ter essa compreensão. Da mesma forma que a gente está falando, né? Que os conceitos educacionais, esses conceitos básicos, são conceitos que a gente tem que ter traduzidos, a gente precisa dar conta de dar as informações. Porque, como eu disse, para os ouvintes, essas informações chegam. É um amigo que fala, é um colega que... É um filme que você vê. Para os surdos, essa informação não chega. E para essa informação chegar com a maior clareza que a gente pode ter, essa informação precisa chegar na língua de sinais. Então, todos os aspectos de constituição psíquica, cognitiva, afetiva, ela vai ter que se dar na língua de sinais. É por isso que a gente diz, né, e os estudos sobre a língua de sinais já dizem que as pessoas surdas precisam ter acesso à língua de sinais o mais precocemente possível. Porque quanto antes elas têm acesso a essa língua, quanto antes a gente consegue trabalhar com todo e qualquer tipo de informação, assim como acontece com as crianças ouvintes, né? Quanto a esse projeto, esse é um projeto da Universidade Federal do ABC, da Escola Preparatória. É um projeto que a gente está tentando fazer uma expansão. É um projeto que também tem situações problemáticas, porque até 2018, a gente tinha aqui no Brasil a função de tradutor-intérprete como funcionário público federal. A partir de 2020, a gente não tem mais essa vaga. Então, a gente não pode mais fazer concurso para tradutor e intérprete de língua de sinais para dentro da universidade. A gente tem que fazer contrato, e esses contratos têm tempo limitado. Esses contratos com tempo limitado, às vezes, atrapalham o nosso processo, porque no momento em que a gente está rodando a escola preparatória, está faltando intérprete, a gente tem que estar fazendo processo seletivo para colocar o outro no lugar. A gente não consegue mais fazer a movimentação, a gente não consegue mais fazer ter uma pessoa ali que já tenha uma experiência. Então, você dá experiência para o cara para 2 anos e depois ele tem que sair, para substituir para outro com mais 2 anos e ele tem que sair. Então, a gente enfrenta problemas, mas ainda com os problemas a gente tenta, porque é isso. A instituição acredita que os surdos são capazes de. A minha pesquisa acredita e vai no sentido de que os surdos são capazes de. E aí, a partir do nosso modelo, a gente vai tentando incentivar outros espaços. Aqui no Brasil, a gente tem, no Sul, experiências bastante interessantes e que também contam com cursos. E em algumas regiões do Norte, a gente já tem algumas pessoas estudando e colocando surdos nos espaços das universidades, sejam em cursos preparatórios para o ensino superior, sejam em cursos para preparar pessoas para fazer projetos de pesquisa. Doutora, muito obrigado, muito obrigado. Temos aqui mais 2 intervenções. Temos aí o doutor Euclides Catumbela, que pretende apresentar a sua reação, e o doutor Felipe Kembo. Vamos dar a palavra agora ao doutor Euclides Catumbela. Por favor, tem a palavra. Doutor Euclides Catumbela, tem a palavra. Doutora, consegue ouvi-los? Não, está com o microfone desligado. Eles estão com o microfone desligado. Opa. Doutor Felipe, tem a palavra. Conseguem me ouvir? Consigo sim. Sim. Na verdade, parece que eu cheguei um pouco, mas o tema é grande.
Eu tenho uma experiência Está a chegar com imensas dificuldades. O sinal, a voz está a chegar com imensas dificuldades. fazer alguma coisa para ver. Alguma coisa? Tá bom, sim, tá Mudou bom. alguma coisa? Agora está Melhorou, melhor. melhorou. Tá bem. Como eu ia dizendo, eu tenho uma experiência no Conselho de Trabalho com pessoas surdas. Enquanto eu me formava na minha licenciatura, nós trabalhávamos com crianças portadoras de necessidades educativas especiais. E eu fui ganhando a paixão de trabalhar com essas crianças. E eu tive um rapaz que é um vizinho, foi um vizinho meu na altura. Ele é surdo, só que infelizmente já não está a estudar. O que acontece? Eu notei que eles têm um problema, quer dizer, têm um problema muito, quer dizer, que carece de muita atenção para nós, os ouvintes, possam assim dizer. Por quê? Se nós falamos, é porque nós ouvimos, ou se nós conhecemos o nome das coisas, é porque nós ouvimos um dia ou porque alguém falou para nós. Já uma pessoa surda tem grandes dificuldades em identificar as coisas. Quer dizer, ele conhece a coisa do ponto de vista de objeto, do ponto de vista de visibilidade, mas não conhece o nome desse mesmo objeto. Primeiro eu tive uma grande dificuldade em interagir com esse rapaz surdo, porque eu não falava, nem entendia nada de Libras. E aí nós tivemos um contrato. Ele tinha que me ensinar primeiro, e para que eu pudesse também lhe ensinar. Mas o que acontece? O nosso aprendizado foi de uma forma muito, muito estranha. Quer dizer, ele teve que me ensinar o alfabeto, a formação de palavras, para que eu lhe ensinasse os objetos, ou então as coisas que nós conhecemos, vendo e também ouvindo. Mas eu penso que a professora Cláudia Regina tem algo a dizer sobre isso. Nós aqui em Angola temos um problema. Nós temos temos escolas do ensino especial, mas eu penso que 90%, né, para não dizer 100%, 90% dessas escolas são escolas do primeiro ciclo. Tem apenas até a sétima, oitava, tem até sexta, sétima classe ou até nona classe. Infelizmente, essas crianças não vão até ao ensino médio, porque nunca vi, não sei se existe uma escola do ensino médio, e se não existe uma escola do ensino médio, eu acho que pensar para uma universidade é um problema muito a sério. Eu gostaria de saber, por parte da doutora, qual é a experiência que o Brasil tem no que concerne ao caminho da inclusão, relacionadas às crianças ou então às pessoas surdas. Porque se nós dizemos que as pessoas são iguais, as crianças surdas, tanto como as outras que não são surdas, somos todos iguais, então a diferença é que nos torna iguais, queremos incluir essas crianças, essas pessoas. Então, como é que o Brasil se desenvolveu ou se desenrolou para chegar até este nível de ter um estudante universitário informado, um estudante universitário surdo? Então, é uma ótima pergunta, viu, professor? Primeiro, que a gente tem que... o entendimento, né, é que a gente tem a língua de sinais e a língua portuguesa. Segundo, que a gente, quando você diz, né, eu me vi muito nessa situação que o professor descreve, né, de como é que você conversa com o surdo, porque ele sabe o que é, ele sabe o que é um celular, mas ele não sabe escrever celular. E aí, assim, por que a gente sabe escrever celular e o surdo não sabe escrever celular? Porque desde pequeno a gente recebe esses estímulos sonoros, e aí quando a gente entra na escola, o professor diz pra gente, sabe, C mais Z é C. Então, é C porque se você for escrever cebola, você consegue começar a escrever celular. Cebola, celular é parecido. Então, a gente tem uma língua que é oral auditiva e que se comporta dessa maneira. Como é que é para o surdo? Ele sabe que isso aqui é um celular, mas ele não sabe escrever celular. E se a gente não escrever para ele celular, ou se ele não vir escrito celular em algum lugar, ele não vai saber escrever celular, né? Então, a gente vai precisar, não necessariamente etiquetar o mundo, mas a gente vai precisar dizer para ele que sinais
alguns sinais que ele usa, existe uma representação. Só que essa representação, para nós, é uma representação gráfica. Então, quando a gente está nesse momento mais rudimentar, e aí rudimentar eu digo mais primário, né, no comecinho, a gente vai mostrar desenho. Olha, casa, você, seu nome. Tudo aquilo que a gente faz com as crianças pequenas na educação infantil, para as crianças ouvintes, a gente vai fazer com as surdas. Só que com uma diferença. Em vez da gente ficar falando isso, a gente vai escrever. Então, para as crianças ouvintes, a gente vai contar a história, né? Ah, era uma vez, uma menina. Então, como é que é a menina? Na hora de desenhar essa menina, eu vou escrever, né? Menina, eu vou mostrar. Então, é por isso que a gente precisa da língua de sinais para insertar. É por isso que o quanto antes ele tiver acesso a essa língua, melhor para ele. Como é que funciona nas escolas? Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma luta muito grande, né? A gente tem uns espaços que são os espaços que muitas pessoas chamam de segregados, e que eu diria que são os espaços bilíngues adequados para as crianças surdas. Eu, Cláudia, acredito que crianças surdas precisam estar em espaços específicos na educação infantil, até mais ou menos o meio do ensino, que a gente chama aqui de ensino fundamental 1. Então, da educação infantil até o 5º ano aqui no Brasil, essas crianças precisariam estar nessas escolas bilíngues, essas escolas específicas. Por quê? Porque a língua de instrução é a língua de sinais. Quando eu digo que a língua de instrução é a língua de sinais, é que ela vai aprender tudo que a criança ouvinte aprende de matemática, tudo que aprende de ciência, tudo que aprende de história, tudo que aprende de geografia, em língua de sinais. E aí ela vai estar também aprendendo que a língua portuguesa é uma outra língua, assim como para nós é, por exemplo, o ensino de inglês dentro da nossa grade curricular. Inglês é uma outra língua, e para a gente aprender o inglês, a gente precisa ter o português amparado. Então, as crianças vão aprender inglês como? Elas vão fazendo, o professor vai dando situações, o professor vai dando desenho, o professor vai fazendo objetos, e a gente vai assimilando essa L2. É a mesma coisa que vai acontecer para o surdo quando ele vai aprender português, porque português não é a língua 1, não é a língua natural dele, é a L2. Todas as escolas, no Brasil, todas as escolas são escolas bilíngues para surdos? Não. A gente tem um monte de surdo que está na educação básica, sem língua de sinais como língua de instrução. Só que depois da nossa lei, o que acontece? Se ele não tem um professor que saiba a língua de sinais, ele tem direito a um intérprete de língua de sinais na sala de aula. A gente tem todos esses intérpretes formados? Também não. Mas a gente tem um movimento, então a comunidade surda já está brigando para ter formação de intérprete adequado, para os intérpretes ter como, né, trabalhar com esses alunos para eles chegarem no ensino médio. E aí, como eu estava falando, né, eu acredito da educação infantil até o meio, no Fundamental 1. Do 6º ano em diante, aqui no Brasil, que a gente chama de Fundamental 2, este aluno já tem condições de acompanhar todas as aulas, junto com os outros estudantes, mas com a presença do intérprete de Libras. O intérprete de Libras fazendo a função dele de mediar e não de ensinar. O intérprete não ensina, o intérprete media. O responsável pelas aulas é o professor. O professor dá aula, o professor tem conhecimento, o intérprete media. É por isso que intérprete e professor precisam trabalhar meio que em conjunto. O professor precisa saber o que esse intérprete, o intérprete saber o que o professor está organizando de aula para poder fazer essa mediação. Aqui, a gente está num processo. A gente já tem alguns doutores surdos. A gente já tem surdos fazendo mestrado e doutorado. A gente já tem surdos dentro do espaço da graduação. Mas todos esses caras que estão nessa condição, eles são acompanhados por tradutores e intérpretes de língua de sinais. Então, eles têm esses tradutores e intérpretes de língua de sinais em todas as aulas, em todos os processos, porque esse tradutor e intérprete de língua de sinais não vai ensinar, mas ele vai dar condições para que todos os conceitos que são trabalhados, né, na língua portuguesa sejam também trabalhados e desenvolvidos na língua aqui no nosso caso, na língua brasileira de sinais. Como é que faria aí, né? Eu acho que num primeiro momento é preciso entender quem sabe a língua de sinais angolana, onde estão os surdos angolanos, né?
Aonde eles estão? Eles estão num lugar, eles estão concentrados, eles estão espalhados, eles estão em que condição de linguagem, em que condição linguística? Eles têm uma associação, né? Porque a gente precisa saber onde eles estão, em que momento eles pararam para começar a trabalhar. Se eles precisam de estímulo de língua de sinais angolana ou se eles precisam do movimento da transição e da tradução da língua angolana para a língua portuguesa. Não é um movimento fácil, não é algo tranquilo. A gente não fez isso de um dia para a noite. A gente foi fazendo isso numa construção muito grande. Muitos surdos tiveram aí o processo de desenvolvimento educacional bastante atrasados, para a gente dizer nesse sentido. Então, eles estão chegando muito depois, porque a gente está fazendo arranjo ainda, né? Então, é isso. A gente tem feito arranjos. A escola preparatória, para mim, é um motivo de bastante orgulho, porque a gente consegue fazer com que os surdos, pelo menos, tenham exatamente... Às vezes, a gente não tem um cara que chega na escola preparatória e já vai para o ensino superior. A gente tem, às vezes, muitos surdos que chegam na escola preparatória e entendem o que é estudar. Porque até aquele momento, ele não fazia ideia de que ele precisava estudar, o que era esse conhecimento. Então, às vezes, eles vão para a escola preparatória para estudar melhor nas outras esferas educacionais que eles ainda vão frequentar. Então, tem alunos do ensino que entram na escola preparatória e falam assim, é muita coisa, é muita lição, eu não consigo. E aí começam a falar assim, não, eu vou terminar o que eu estou fazendo, depois eu volto para conseguir fazer o Enem, né? Tem aluno que entra na escola preparatória e diz assim, eu preciso aprender melhor o português, então frequenta melhor as aulas de português. É um projeto, né? E é um projeto que a gente vai divulgando exatamente por isso, porque é um projeto que a gente precisa pensar na língua do surdo e acreditar que eles são capazes, porque para nós ouvintes, às vezes, fica assim, como você não sabe escrever casa? Como você não sabe escrever lápis? Para nós são palavras simples, porque a gente cresce nesse movimento e já nesse entendimento. Para eles, nem sempre. Né? Para eles, precisam aí de outro... Desculpa. Doutora, estamos já na reta final, doutora. É uma abordagem que, infelizmente, não pode esgotar por aqui, porque são raras as pessoas que retiram todo o seu tempo para ajudar uma comunidade, e nesse caso de pessoas com deficiência auditiva. Então, professora, queremos primeiramente agradecer pela partilha de conhecimento. Tiramos muita informação que vai nos ser útil para também o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Sabemos que aqui existem distintas associações de pessoas surdas, estão em desenvolvimento, sim, estão em desenvolvimento, e estão nesta luta do direito da acessibilidade, porque apesar de existirem, mas a pragmatização desse direito ainda não se vê na íntegra. Temos, por exemplo, só alguns programas televisivos onde vemos os intérpretes, mas a maior parte não. Então, por quê? Será que só aqueles que devem assistir, outros não? Então, é nesta linha, professora. Portanto, estamos muito felizes pela participação da professora. Primeiramente, queríamos pedir as nossas sinceras desculpas pelos erros técnicos que ocorreram durante a exposição do tema, e depois, entende-se, né? Comparativamente a Angola e Brasil, do ponto de vista tecnológico, não dá para comparar. Estão muito mais avançados do que nós, mas nós estamos em crescimento. Estamos em crescimento, então queremos pedir a nossa sincera desculpa pelas falhas. Pronto, professora, portanto, já na reta final, gostaria se de me pedir à permita, professora... moderador. Sim, sim. Se me permita, professor tem a palavra. se me permita, professora, não sei se é possível eu ter o contato da professora, que seja WhatsApp,
Eu tenho realizado algumas lives, tenho um projeto meu pessoal, então gostaria um dia ter a professora como uma convidada no meu espaço para falarmos muito mais sobre a questão da experiência de trabalho com surdos, sobretudo, no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem. Eu deixei meu WhatsApp aqui no chat. Ok, já visualizamos, conseguimos visualizar. Então, E aí professora, a gente vai na reta trocando. final, sim, na reta final, gostaria de pedir à professora que deixasse algumas considerações sobre o evento, sobre a participação, críticas, enfim, são construtivas. Sim, sim. Não, na verdade, eu queria agradecer demais, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar falando, ainda mais nesse momento, né, que é um momento bastante complicado para todo mundo, né. Gostaria muito de estar aí com vocês, espero que um dia, assim que tudo isso passar, que a gente consiga fazer esse intercâmbio, recebê-los na UFABC, ir fazer um trabalho aí, ou conhecer a universidade de vocês aí em Angola também. Acho que é um evento extremamente importante, com uma divulgação e com uma relevância científica assim, maravilhosa, né? O momento da gente conversar sobre várias temáticas que nos aproximam, né? A gente está muito próximo e muito distante, então acho que esses eventos que proporcionam essa possibilidade desses encontros, eles são sempre muito bem-vindos. E acho que a gente precisa, de verdade, aproximar as nossas temáticas, aproximar as nossas pesquisas, porque a gente está falando de coisas muito importantes, né? Tratando de coisas importantes, tratando de processos de formação, tratando de formação de professor, tratando de bem-estar e melhor qualidade de ensino para os nossos estudantes. Então, eu falo que é sempre um grande prazer e é sempre bom conhecer, né, e trocar. Porque a gente sempre troca por aqui, troca com os nossos pares, e a gente já sabe mais ou menos como são as situações, né? A gente vive aqui, Brasil, assim como a África, eu costumo dizer, né? O Brasil e a África são muito semelhantes, porque são continentes, né? O Brasil é um país enorme com muitas diferenças. A África é um continente enorme com países que são muito diferentes, né? E tem algumas coisas que nos aproximam muito. Então, eu acho que essas coisas que nos aproximam a gente precisa sempre valorizar. Com relação à técnica, aqui também, né? A gente está num momento que está super carregado, sobrecarregada. Então, às vezes, a gente consegue fazer coisas com o microfone que funciona melhor, tem hora que a gente cai, tem hora que a gente volta, e acho que a pandemia veio para ensinar a gente que a gente precisa buscar também outras alternativas. Então, é sempre um aprendizado. Então, cada pequena falha que acontece em algumas atividades, elas servem muito para a gente ir se aperfeiçoando e tentando perceber quais as outras alternativas ou quais outras formas que a gente tem para manter o contato. Então, eu só agradeço demais, né, a presença de vocês aqui hoje e espero ter contribuído. Deixei aí meu celular, mas também tenho meu e-mail, né, e acho que vai ser muito importante estreitar esses laços. Eu tenho muitas esperanças de que a gente ainda trabalhe muito em conjunto. Muito obrigada. Ok, doutora. Para terminar, deixa já também aqui aproveitar fazer uma publicidade. A nossa instituição tem também um projeto que trabalha com as crianças com deficiência e as suas famílias, denominado Projeto de Extensão Universitária, Orientação às Famílias de Crianças com Necessidades Educativas Especiais. Portanto, a interação com a professora vai ser contínua, já que desenvolvemos investigações na mesma linha, apesar de que nós ainda estamos na luta da mudança de paradigma da família, porque aqui muitas vezes as famílias não acreditam das potencialidades que as crianças com deficiências têm, portanto excluem. A exclusão começa mesmo no contexto familiar. Então a nossa luta está neste sentido ainda de
mudar o paradigma da família, acreditar que a educação pode transformar essas pessoas. Portanto, vamos precisar sempre dos subsídios da professora, e já temos o e-mail, temos o WhatsApp, portanto, vai ser uma interação contínua, professora. Mas o tempo mesmo já está nos cobrado, estamos em evento de extensão universitária. Esta é a terceira Conferência Internacional de Extensão Universitária que a Escola Superior Pedagógica do Bengo realiza, e a professora pode nos brindar com esse belíssimo e interessante tema, pensando sobre a tradução de Libras para a língua portuguesa em um ambiente de formação para o acesso do ensino superior para os alunos surdos. Portanto, professora, muito obrigado, boa continuação, saudações ao Brasil, e estamos juntos. A todos os participantes, boa continuação também, ao professor Felipe, que deu grandes contributos, professor Euclides, e a todos que estão nos assistindo nesta hora. Fiquem bem, fiquem em paz e continuem a se proteger contra o Covid. Tchau, professora. Tchau, obrigada. Ok.